O Boulos topou participar de uma sabatina conduzida pelo Pablo Marçal. O Boulos aceitou participar de uma sabatina a convite do Pablo Marçal, onde ele, Marçal, vai questionar os candidatos que ganharam dele e foram para o segundo turno. O Nunes não quis ir. O Boulos vai. Inexplicável, injustificável, imperdoável. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o dislike e o seu comentário que soma tanto ao debate. Eu me esforço, você sabe que eu me esforço, eu tento alertar aqui todo dia sobre a tendência global para o fascismo, para o extremismo de direita, por causa das fake news e do pânico moral. De Uberlândia, Minas Gerais, onde eu vivo, eu consigo os livros, eu consigo a informação que vem de especialistas muito renomados. Eu estou vendo o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, onde um golpista, responsável pela invasão do Congresso, num desastre que causou 6 mortes, tem chance concreta de voltar ao poder. Eu estou vendo aqui no Brasil a articulação da extrema-direita para anistiar os nossos golpistas. Guilherme Boulos sabe, ele obviamente sabe, que talvez estivesse numa posição muito melhor nesse segundo turno se não tivesse sido vítima de fake news. Pablo Marçal é um renomado picareta, é um cara que, usando as palavras que ele usa no seu dia a dia, descobriu o mindset do bolsonarismo, quebrou o código, entrou na mente do cidadão que não se sente representado pela esquerda e tem um plano concreto de poder. Ele quer ser presidente da República. E a derrota no primeiro turno na Prefeitura de São Paulo, pelo menos deu para a ala progressista uma pequena oportunidade de parar de dar palco para ele no debate político, pelo menos por um tempo. Mas eu tô aqui falando dele. Eu vou ignorar o evento que o Boulos topou estrelar? Meu amigo e minha amiga que tem brilho e vergonha na cara, isso é imoral. Depõe mais contra o Boulos do que as próprias mentiras do Pablo Marçal. Me desculpem a sinceridade. Por 2 razões. Se o Boulos está prevendo a derrota e acha que bater papo com o coach pode levá-lo à vitória, o mínimo é se perguntar: vale qualquer coisa para se ganhar essa eleição? Essa é a primeira questão. A segunda razão é: Boulos diz que esse picareta fez mal para as filhas dele. Fez mal para a família dele. As acusações que o coach fez em relação ao uso de cocaína são gravíssimas. Se ele acha que ele não deve às filhas dele, no mínimo, só dividir um ambiente com esse coach, se esse ambiente for o tribunal, para tentar fazê-lo pagar pelo mal que ele fez, ele deveria entender que ele deve isso ao eleitor dele, Boulos, que o levou para o segundo turno e que despreza o Marçal. A justificativa do Boulos é que não faz política com ressentimento. Quero dialogar com o eleitor do Marçal. Ele acha que o eleitor do Marçal vai votar nele? O Boulos tem essa inocência? E supondo-se que tenha e que vote, o Boulos vai estar sendo honesto com o eleitor do Marçal? Ele vai ofertar para a comunidade periférica a bênção da prosperidade? Ele vai abraçar a guerra espiritual do bem contra o mal representado pela esquerda? Esse encontro é errado em tantos níveis que eu não estou acreditando. Se o Guilherme Boulos não cheira pó, nunca foi internado por overdose, como é que ele tem coragem de se sentar frente a frente com esse cara para discutir planos para a cidade de São Paulo? Nem no segundo turno ele está. É assinar embaixo do vale tudo. Aliás, é o vale tudo na política. Na sua forma mais descarada, mais rasa. Ele divulgou um laudo falso sobre mim, a filha do médico já disse que a assinatura é falsa, está processando ele na justiça, mas é coisa de campanha política, vamos dialogar. Não é o que o Boulos está falando em palavras, sou eu que estou falando, mas é o que ele está falando com esse gesto. Aceito me sentar e ser sabatinado pelo criminoso condenado por estelionato que espalhou um monte de coisas que minaram a minha credibilidade pública. Não, né? Só não, é estúpido. É estúpido e imprudente, porque o coach não tem nada a perder, nada. Para ele vir com outro laudo, com outra mentira absurda e acabar de afundar as chances do candidato do PSOL, não custa nada. Aliás, é uma probabilidade bem real, bem palpável, dado o histórico dele. Todo o envolvimento dos progressistas com o Marçal, mais que isso, dos democratas desse país, deveria ter um único foco: fazer ele pagar, transformá-lo em inelegível. Porque ele transformou as eleições de São Paulo num circo. Ele assustou o Brasil ao mostrar que o circo, no sentido metafórico, todo meu respeito
aos artistas e à comunidade circense, mas ele mostrou que aquele circo dele tem chances muito concretas de alcançar o poder. 28% dos votos em São Paulo. E ele pode chegar ao poder com as mesmas armas do bolsonarismo que a gente lutou tanto para combater: fake news, messianismo, populismo, total desrespeito à ética no debate. Ah, mas tem 28% do eleitorado e o Boulos está muito atrás do Nunes. É horrível ter que concordar com o candidato do Bolsonaro, essa criatura terrível que é o Ricardo Nunes. Mas o nome disso é realmente desespero. E mais, se você se sentar para dialogar com o cara que te difamou inúmeras vezes em rede nacional e na internet para milhões de pessoas, como é que você vai depois chegar para um juiz e dizer que aquelas ofensas te causaram dano moral ou psicológico? Já está claro que o TRE de São Paulo pegou muito leve com o coach o tempo todo. Muita gente como eu nutria a esperança de que aquele laudo falso fosse o suficiente para dar um basta na carreira política dele. Esse basta é a nossa única chance de ter eleições realmente democráticas nesse país, porque esse basta tem que ser geral, ele tem que ser exemplar para os outros. Os Estados Unidos, com a sua primeira emenda e a onda conservadora que se enfiou debaixo da asa do Trump, não deu o basta. E ele está lá, quase reeleito, falando absurdos como: eu queria ter generais que nem os generais do Hitler, trocando acenos e amenidades com um supremacista branco. Mostrei aqui na live de sábado, a campanha dele está mandando post pago para muçulmanos, dizendo que a Câmara é pró-Israel, e mandando post pago para judeus, dizendo que a Câmara é antissemita. E quem está pagando é o Elon Musk. Com gente que falsifica documento, que provoca para apanhar. Não estou falando que bater está certo, pelo amor de Deus, mas pouca gente se lembra das palavras do Marçal antes da cadeirada. Datena, você não é homem. Você disse que ia me dar um tapa e não deu. Não é homem nem para isso. Esse é o contexto da cadeirada. Mas enfim, com gente desse nível, não pode haver diálogo. O interlocutor do Boulos na sabatina é o coach. O eleitor do coach está nas ruas, onde, aliás, o Boulos tem ido com frequência para dialogar. Sou obrigado a crer que deve ter algum acordo de bastidor muito bem amarrado para o Boulos topar uma dessas. Mas se tiver acordo bem amarrado, aí é que não tem defesa mesmo. Depois vão falar que quem destrói a esquerda é a travesti que rebola a bunda numa salinha na Federal do Maranhão, no encontro sobre gênero e sexualidade. Não é. O que está destruindo a esquerda é a falta de sustentar o que pensa, mesmo sob o risco de perder a eleição. Ah, o Brasil deu essa guinada conservadora, é preciso amenizar o tom. Deixa eu entender. É preciso, então, virar conservador também, ou dialogar com um forte herdeiro político do Bolsonaro, porque tem que ganhar a eleição? As manchetes: Marçal promete ser respeitoso, diz que vai ser uma entrevista de emprego. Que vergonha, que humilhação. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike, seu comentário que é sempre muito importante. Enquanto você tiver paciência e saúde, lute pela democracia.